Estamos de volta com o nosso Saber Direito Debate, último bloco do nosso programa de hoje, conversando com o professor Paulo André Campos Trindade. Lembrando que o tema das aulas da semana foi crimes contra a dignidade sexual. Aqui uma curiosidade, professor, que eu queria abordar em relação aos temas das aulas especificamente, portanto, os temas já foram aprofundados durante as aulas, é que há um aspecto curioso relativo ao direito penal, que é referente à forma como os jornais, e os jornais tanto da imprensa escrita quanto do rádio e da televisão, uma situação que ficou mais ou menos clássica nesse universo entre a comunicação e o direito, que são situações que são mais ou menos clássicas. Então, por exemplo, eu me lembro de uma manchete de uma determinada revista de grande circulação que há alguns anos publicou uma manchete mais ou menos assim: fulano de tal que estuprou e matou 7 garotos, 7 meninos, alguma coisa assim. Bom, para a época e até 2009, a manchete ela está, para as pessoas do direito, evidentemente incorreta. E isso era uma situação clássica. Eu me lembro até de muita gente boa, inclusive eu me lembro de um diretor de um curso de comunicação de uma universidade federal, de um curso de pós-graduação, mestrado e doutorado de uma universidade federal, não vou dar detalhes sobre isso, mas que em um evento que tratava justamente dos dois temas, comunicação e direito, fez uma referência também incorreta do ponto de vista técnico. E os estudantes, professores de direito, tinham arrepios quando viam isso, né? E a gente sempre tomou um cuidado muito grande aqui na TV Justiça. Outra questão clássica também nisso é sequestro e rapto. Sempre se faz muita confusão nisso. Mas, aí vem a questão. A partir da modificação da Lei 12.015, de 2009, a coisa parece que foi mexida. A coisa foi mexida. Isso modificou e essa manchete, então, da revista que eu citei, hoje em dia ela estaria correta. Eu vou fazer só um detalhe aqui. É muito comum a pessoa que está em casa assistindo, não é o nosso caso, porque você é um jornalista e é advogado, mas é muito comum você escutar num jornal expressões totalmente equivocadas. Eu busco entender, às vezes, pelo menos pelo sentido jornalístico, aí talvez você me responderia isso, se aquela expressão equivocada era para que a pessoa que estivesse do outro lado entendesse o assunto que estava falando. Vou citar um exemplo. É muito comum, eu garanto que eu escutei isso essa semana ainda. O agente atropelou fulano, Pedro atropelou fulano de tal embriagado, matou. Esse sujeito responderá no Código de Trânsito ou responderá no Código Penal. E aí você vai escutar, isso é padrão e você escutou já isso. Ele responderá, segundo o delegado, vai ser indiciado por homicídio doloso. Aquele que eu tenho intenção de matar. E quando nós estudamos o direito penal, você verifica que o crime doloso não necessariamente ele esteja ligado com a finalidade direta de produzir o resultado. Basta analisarmos que o fato de eu não desejar o resultado direto, eu assumo o risco de produzir o resultado, mas eu não queria esse resultado. Eu aceitei. Mas aí na hora que vem a mensagem, ela vem uma mensagem: homicídio doloso, aquele que o sujeito tem a intenção de matar. Não necessariamente. Talvez pela necessidade das pessoas que estão assistindo compreender. Este exemplo que você citou também era muito comum. Quando você tinha o crime de estupro, no artigo 213, e o de atentado violento ao pudor, no artigo 204. Qual era a diferença? O 213, especificamente, a vítima era uma mulher. E eu só podia ter a conduta de ter conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Quando eu me referia a atos de libidinagem diversos dessa restrição conjunção carnal, eu tinha atentado violento ao pudor, que era descrito no artigo 214 do Código Penal. Perceba já a diferença. A vítima era mulher, necessariamente manter conjunção carnal. O outro era alguém que era vítima. E não era difícil você encontrar fulano de tal estuprou um menino. Naquele período, era extremamente equivocado, porque
o homem não era vítima de estupro, ele era vítima de atentado violento ao pudor. O erro era amenizado porque a pena era a mesma. Então, eu só tive um erro do nome, porque a consequência era a mesma. Mas muita gente já se assustava com isso era uma outra consequência dessa confusão também. Dizia assim, que o indivíduo que teria perpetrado, no caso, o atentado violento, ele seria processado, indiciado por atentado violento ao pudor. E muita gente falou assim, mas que absurdo, mas então ele não vai responder por estupro, ele vai cumprir uma pena menor. Achava que por consequência, ele estaria sendo beneficiado por um erro judiciário, e não era nada disso, a pena podia ser até maior. Era idêntica, a natureza da hediondez era idêntica. Hoje, até fazendo complemento, é possível o homem dizer o seguinte, eu fui vítima de estupro, o que não era possível no passado. Hoje isso é possível, isso é uma pergunta muito comum que nos fazem. Não tem problema nenhum. Uma mulher que constrange um homem a ter com ela conjunção carnal, foi vítima de estupro. E no passado, esse homem, ele era vítima de constrangimento ilegal. Qual era a razão específica? Não se imaginava na década de 40 que isso fosse ser o caso dele ser uma vítima. Imagina, as mulheres não poder... Eu não sou noveleiro. Eu apenas, uma vez, eu vi isso em uma novela, eu não me recordo o nome, não sei se é Chocolate com Pimenta, não me recordo. Eu só sei que a atriz, no jogo de sedução, ela pedia pro namorado, o namorado pedia, eu só quero ver seu joelho. E era uma novela de época. Uhum. Então, perceba que o sentido era outro, os costumes eram outros. Então, hoje, o homem vai poder ser vítima de estupro, porque houve a inserção, houve um incorporamento dessa conduta específica aqui. Da mesma forma, a mulher que antes, se ela fosse vítima de um ato diverso da conjunção carnal, ela também não era vítima de estupro, ela era vítima de atentado violento ao pudor. Mudou também, então qualquer ato que não seja conjunção carnal, também ela também é vitimada de estupro, é vítima de estupro. Perfeito. Se nós imaginarmos que uma outra mulher fosse manter atos com outra mulher, clássico que ela não seria estuprada. E é bem restrito. Embora as pessoas pensem assim, nossa, que é algo pesado. Mas era restritamente isso daqui. Quando nós interpretamos ter conjunção carnal, eu estou na ideia de intromissão do pênis na cavidade vaginal. Tecnicamente se fala isso. Às vezes a pessoa se sente constrangida até desses termos. Não tem problema nenhum. Mas aqui, Carlos, eu quero deixar bem claro uma questão que ficou um pouquinho anterior, ficou pendente no problema anterior. Muitas vezes, a sociedade, ela se depara com falsa sensação que aquele fato que está se incriminando, ou aumentando a pena, ele diminuirá a criminalidade. Daí a percepção do nome que você disse. Nossa, não será estupro. Mas o atentado violento ao pudor tinha a mesma resposta penal. Eu me recordo quando eu vim para Brasília, eu estava num local e aí 2 rapazes conversando acerca da alteração do Estatuto de Desarmamento. E você até sabe que isso foi declarado inconstitucional. Eu não quero escutar a conversa dos outros, apenas é que eles falavam em voz alta. Um mencionou e se referiu ao outro. Você viu? Agora, portar arma é crime inafiançável. Às vezes você comete um crime inafiançável, você tem a possibilidade de responder o processo em liberdade. E se você comete um crime afiançável, está o sujeito lá, eu não te libero se você não pagar a fiança. É claro que isso foi uma forma assim de brincar, porque nós sabemos que se não tiver dinheiro para pagar a fiança, mesmo assim ele vai poder responder o processo em liberdade. Mas só foi para exemplificar a sensação, meramente de o nome surtir efeito de redução ou de eficácia que o Estado está atuando. Isso é uma mentira no nosso sistema penal.
Professor, há muitas perguntas que eu gostaria de fazer, inclusive, com relação a isso. Você, telespectador, já percebe justamente que é um tema bastante interessante. Se você não pôde acompanhar as aulas, você pode resgatá-las, portanto, na página de vídeos do Supremo Tribunal Federal, página oficial de vídeos da internet, no YouTube. Portanto, daqui a pouquinho eu repasso de novo, inclusive, o endereço. Mas antes eu gostaria de repassar também os livros, já tradicionalmente nós repassamos para o telespectador, indicados, uma bibliografia básica para aprofundamento em temas específicos destas aulas que você acompanhou no Saber Direito ou vai resgatar ainda pela internet. Vamos começar com a primeira indicação, livro indicado pelo professor de autoria de Guilherme de Souza Nutti. Ajeitar um pouquinho mais aqui para melhorar a visualização. Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais. Portanto, um livro da editora Revista dos Tribunais, já indicado para você que quer se aprofundar nos temas das aulas da semana. Eu vou passar para a próxima indicação. Algum comentário, professor, com relação a esse livro? Este livro específico, é necessário nós estudarmos o direito à luz da Constituição Federal. Então, se você ainda está naquele sentido, eu vou estudar direito penal, direito civil. Imagine, por exemplo, assim, será que o homossexual vai poder ter pensão alimentícia ou ter os seus direitos com outro do mesmo sexo? Então, na visão constitucional, você já tem uma resposta diferenciada. No penal, da mesma forma. Daí a necessidade de comprar obras que façam referência à Constituição Federal. Estudem institutos à luz da Constituição Federal. Vamos mostrar aqui também outro livro, na verdade uma coletânea, inclusive, de artigos, com um artigo também do professor Paulo André Campos Trindade, aqui da editora Vesticom, Provas Comentadas de Direito Penal, de 2003 até 2006. Portanto, a possibilidade de acompanhar temas relativos, no caso aqui, essa é uma obra específica para a segunda fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, tema sempre presente, particularmente você que está agora na expectativa da realização das provas para obtenção, para ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou direto para outra indicação aqui, já no final do nosso programa de hoje, Eugênio Raul Zaffaroni, José Henrique Pierangeli, Manual de Direito Penal Brasileiro, parte geral, 5ª edição, revista atualizada, editora Revista dos Tribunais. Curioso, Eugênio Raul Zaffaroni, que é um ator argentino, né, professor, que faz uma abordagem bastante interessante também. Extremamente respeitável dentro do nosso sistema. A obra dele é indispensável. Sugiro, se você tem pretensão, a Procuradoria-Geral da República, manual de cabeceira. E vamos repassar aqui também um clássico também, curso de Direito Penal, aqui especificamente a parte especial, professor Rogério Greco, também indispensável, né, professor? É uma coleção que são 4 volumes. Hoje, ele é um excelente doutrinador. Claro que nós complementamos, isso é apenas para instruir o estudo. Essa edição já é 2011. Lembrando que você, amigo da TV Justiça, pode verificar estes temas de maneira aprofundada nas aulas do professor. Vale lembrar que você, como já disse, eu já passei a informação sobre o canal de vídeos do STF na internet, a página oficial do STF no canal de vídeos da internet, o YouTube. O endereço é www.youtube.com, aqui especificamente /Saber Direito Debate. E você também tem os links na página do Supremo Tribunal Federal, o acesso à página do YouTube, basta procurar por STF. Bom, a internet tem todos os links necessários, os telespectadores com certeza, muitos deles já sabem muito melhor do que eu a gente brinca aqui na redação, assim, o som já tem cabelos brancos, já sou um pouquinho analógico, então o pessoal sabe como acessar, mas basta você verificar e que terá todas as aulas. Professor Paulo André Campos Trindade, queria agradecer muito a sua participação, haveria outras perguntas para fazer, sempre há, mas o nosso programa está chegando a fim, então contamos sempre com o professor posteriormente para novas conversas, novos esclarecimentos a respeito do campo do direito. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Carlos, pelo convite. Para desenvolver conhecimento, estarei sempre disponível. Estamos contando com isso, professor. E você, como sempre, obrigado pela audiência e continue conosco aqui na TV Justiça.